Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de hortaliças ou frutíferas. Das hortaliças tem uma variedade muito grande. Já falei em relação a tutoramento. O tutoramento, ele vai trabalhar com hortaliça especificamente trepadeira, ou se não hortaliças que precisam obrigatoriamente de um apoio para crescer, mesmo ela não sendo trepadeira. Porque não é só porque a hortaliça não tem aquelas gavinhas, que é o que enrola em algum suporte para poder se segurar e não cair. Não é só porque ela não tem as gavinhas que ela não é considerada uma trepadeira. Só que ela não vai ter a condição de se firmar, mas ela pode simplesmente crescer enrolando na onde ela vai se escorar. Então, se ela cresce enrolando, ela também consegue se escorar. Essa parte é muito importante, porque as trepadeiras, se vocês forem parar para pensar, uma forma de crescimento. Só que ela vai se arrastar e vai só crescer e acessar o sol se ela encontrar algum apoio que leve ela até o sol. Por isso que a tendência de todas as trepadeiras, tendência de todas as plantas é crescer para o alto, porque ele sempre vai procurar o sol. Essa é a tendência das plantas. Trepadeira ou não, ela vai precisar de um lugar para ir fazer isso. E também temos aquelas plantas que são arbustivas. Arbusto, herbáceo é um nome mais técnico, mas são o que? O pé do jiló, pé do quiabo, pé de pimentão, pé de pimenta, né? Pé de tomate, herbácea, só que ainda é preciso de amarrar porque ela cai e assim por diante. Então, mas aí nós podemos falar pé de alface também. Sim, só que essas que eu falei para vocês antes é de fruta. O alface já é folhosa, tá? Nesses dois exemplos que eu falei para vocês das trepadeiras e essas arbustivas, herbáceas, que são esses arbustos, né? Pequenos plantas que ficam de pé, que elas têm a condição de se firmar e continuar ereto. São as arbustivas, porque elas têm mecanismo para isso. Vai tentar fazer assim, ó, num pé de jiló adulto. Você pode até entortar, mas quebrar precisa de bastante força, principalmente se for próximo da raiz. Então, vixe Maria, aquela parte perto da raiz, olha, precisa de força. Eu, particularmente, eu já tentei não conseguir, tá? Eu já sou franca, já falo, pronto, acabou. E, dessa forma, como é um caule, acaba sendo até um tronco rígido, ela mantém a planta de pé. E as que são de tutores, né, tutoramento, as que são passíveis de tutoramento, elas não conseguem se manter de pé. E muito menos buscar luz. Tá? Então, diferenciando esses pontos para vocês entenderem. No caso das folhosas e raízes, nós plantamos ela obrigatoriamente em canteiro. Ué, Érica, mas por quê? Bom, por exemplo, no caso de raiz, se eu elevar o canteiro máximo que eu conseguir, é melhor. Porque a beterraba, mandioca, vamos colocar ela no meio, e a cenoura, elas não toleram a área de solo encharcado. Ela precisa de uma terra que seja drenada. Só que se você levantar o canteiro, fazendo aqueles canteiros mais altos, vocês vão facilitar mais ainda a drenagem dessa água. Por isso que é importante fazer o quanto mais alto possível o canteiro para fazer o plantio de hortaliças de raiz. Até a cebola vai muito bem no canteiro, então tudo. E as folhosas vão se beneficiar porque elas são sensíveis demais para a doença
que é atraída pela umidade. Então, quando eu elevo o canteiro e quando chove sobre ele, consegue, como é que eu posso falar? Drenar aquela água da chuva ou até mesmo da irrigação com maior facilidade, porque eu estou mais alto, é um canteiro mais alto do que o nível do solo. O canteiro do nível do solo acaba tendo mais lentidão para drenar essa água. Escorrer não, drenar. Já quando eu aumento essa altura da superfície do solo, eu facilito a drenagem. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer o quê? Plantas mais sadias, porque nós evitamos ao máximo possível a umidade. Por isso que folhosas, temperos, obrigatoriamente o melhor é manter em canteiros, por causa da facilidade de drenar a água. Temperos, folhas, algumas frutíferas, né, hortaliças frutíferas também precisam estar em canteiro, em elevados, né? Então, dessa forma, nós já temos um sistema de plantio que é o que? Aqui eu tenho o nível do solo, do seu sítio normal, na sua roça. Só que eu resolvo pegar e plantar hortaliças. Então, se esse nível é contínuo no sítio inteiro, se eu plantar hortaliça aqui, concorda comigo, se chover ou até mesmo se eu irrigar, vai demorar mais tempo para poder drenar essa água? Então, por isso que se está nesse nível, eu tenho que elevar ele um pouco para facilitar mais ainda a drenagem. E outro ponto, se eu deixo menos tempo a água no solo, perto da raiz, menor é a incidência de doença. Foi esse ponto do encharcamento e excesso de umidade que levou à perda de produção de raízes no nosso país, na qual você encontra cenoura a R$14 o quilo. Hoje eu fui no mercado, quase caí de costa. Tomate, R$13 o quilo. As chuvas, essa loucura de calor úmido, chuva, calor úmido, chuva, acabou com os tomates, coitado. Pouca oferta de tomate, o preço vai lá pro beleléu. Vamos ver quando que vai cair. Lógico que o dólar ajuda, mas a falta de tomate no comércio ajuda mais ainda. E passando desse ponto, então nós temos um canteiro para isso. Então vocês que estão numa região na qual chove demais, o seu solo é difícil de drenar e etc. Então procura fazer canteiros o mais alto possível, adiciona bastante matéria orgânica, principalmente aquela seca, que pode ser uma roçada do seu mato, deixando ela secar sobre o solo para poder depois incorporar. Pode ser casca de arroz, casca de amendoim, casca de café, qualquer tipo de matéria orgânica que quando você colocar no solo ajuda a puxar essa umidade para baixo e reter somente aquilo que precisa. Então isso é um ponto muito importante que eu sempre falo na matéria orgânica. Então os canteiros altos, lugares que têm um hábito de chuva muito intenso ou aquele solo ruim de drenar, com canteiro alto e incorpora a matéria orgânica o máximo que vocês puderem. Agora, as outras hortaliças, trepadeiras e essas herbáceas, vocês não precisam ter esse tipo de característica, porque elas são mais tolerantes a solo molhado, úmido. Não vou falar encharcado não, porque daí significa que tá muito, sabe, com aquela terra assim, que você plec. Nossa, parece que você tá pisando em poça d'água em cada passo. Não é isso, gente. É terra molhada, úmida, né? Mesmo aquele solo assim, quase depois da chuva. Aí, esse tipo de condição, essas hortaliças que têm um crescimento vertical, elas têm maior tolerância, porque o sistema radicular é mais rústico.
Claro que tem hortaliça que não liga para chuva. A berinjela, se tiver chovendo, ela dá um pulo dessa altura se pudesse. Só não faz isso porque não dá. Quiabo gosta de chuva porque daí o ídio vai lá pro beleléu, vai passear para outras bandas, que é a doença que acaba com o pomar de quiabo. Então temos espécies de hortaliças que gostam de chuva, tem outras que não. Por exemplo, as cucurbitáceas, que é o que? Pepino, abóboras, melancias e melões. Chuva, folha, não. Eles não gostam de água nas folhas. Atrai muita doença. E essa de atrair doença, meu pai amado, aí já era. Começa a adoecer, entra um amarelão e vem acabando com tudo. Aí é complicado. Então, toda a machixe também é das cucurbitáceas, lembrei agora. Então, é abóboras, pepinos, melões, melancias e machixe. Esses 5, se vocês olharem a semente, é tudo parecido. Então, semente iguais ou parecidas, mesma família. Dessa forma, esses tipos de produtos, eles podem ficar sobre o solo, mas tem algumas trepadeiras que é conduzido nos tutoramentos que eu passei para vocês. Ah, Érica, posso tutorar melancia? Você pode, tem que ter uns cabos de aço bem reforçado, uns locais tipo sacola para você colocar o fruto quando começou a se formar dentro dessa sacola e pendurar nesses cabos de aço, porque a planta, aquele caulezinho que pode ser no tamanho, na espessura do meu dedão, não vai aguentar o peso de uma melancia não. Apesar que algumas espécies de abóbora aguentam, agora a melancia infelizmente não. A abóbora aguenta frutos pesados. Escuta o que eu tô falando. Melancia já não dá conta. Tudo vai depender da força bruta do seu tutoramento. Aí vai. Agora, abóboras que você compra, vocês vendem verde, aí é outra coisa. As abóboras verdes, colhidos imaturos, sem amadurecer, elas vão ter, como que falo? Menor peso, porque elas não vão amadurecer no pé. Tá? Então, essas ainda vai ter como fazer no solo. Então, todas essas do solo, faz a coroa, sempre faz a coroa, tá? Se fizer necessidade de irrigação, pelo menos até onde você encher de água, põe toda a matéria orgânica ali em cima, aquele resíduo, aquela palhada, resto de roçada bem embaixo. Quanto mais matéria orgânica cobrir no solo, melhor. Porque daí pelo menos você não perde terra pela enxurrada, você não perde junto com a enxurrada o seu fertilizante e mantém o solo firme, tá bom? Então esses foram as dicas atreladas aos grupos de hortaliças e as formas de plantios, tá? Então, tantas as formas de canteiros, né? Os camalhões também são canteiros, não deixa de ser, né? Porque são canteiros mais estreitos, tá? Alguns até mais altos. Então vai depender da sua condução aí. E no caso das batatas é igualzinho a da cenoura, canteiro também, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, das minhas curiosidades, das minhas explicações. Espero vocês aqui novamente. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube. Clica lá no sininho para vocês receberem notificação de novos vídeos. Curta minha página do Facebook e do Instagram e é ericafugita _oficial. Até o próximo vídeo e muito obrigada!